Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos no 5º dia do nosso jejum e eu queria fazer um convite especial para você que ainda não se inscreveu. Você tem essa oportunidade ainda de fazer parte desse tempo poderoso com a gente, amém? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do capítulo 5, que tem como tema Tenha boas expectativas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como cristão, você deve esperar por muitas coisas boas. E a fé, como diz a Bíblia, é a certeza de coisas que se espera. E sem esperança, certamente não há fé. Por isso, tenha uma boa expectativa daquilo que está por vir. Porque nessa vida, irmãos, nós não estamos blindados de sofrimentos ou lutas, né? Afinal, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas nós não sofremos da mesma forma que as pessoas lá fora, no mundo, sofrem, né? Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento está sobre nós, amém, irmãos? E ela se manifesta em nossas vidas. Quando você tem a revelação da palavra, a revelação ela gera fé no seu coração. E essa fé irá te dar habilidade de se apropriar para tomar posse das bênçãos. Muitos crentes, eles vivem como miseráveis, sendo ricos em Jesus. Eles vivem como doentes, sendo saudáveis em Cristo. Vivem como cativos, sendo que já foram libertos por Cristo. Quando você crê no Evangelho, veja bem, você se coloca debaixo do poder e da influência dele. E a mensagem do Evangelho, ela poderia ser dividida em duas partes. A primeira delas é a parte negativa, ou seja, são as coisas que Deus tirou de nós. Veja, Deus ele tirou toda morte, toda prisão de pecado, toda escravidão do pecado. Ele tirou toda a nossa maldição, ele nos livrou da cadeia da condenação. Então a obra da cruz tem esse primeiro aspecto. Todo aquele que crê nisso é salvo. E além disso, ele tem suas dívidas quitadas, sendo justificado pela fé. Por quê? Porque Deus apagou todo o seu passado. Outro lado seria o positivo. Se o negativo são as coisas que Deus arranca de nós, já o lado positivo é formado pelas coisas que Ele acrescenta na nossa vida. Ele tirou toda a maldição da sua vida e acrescentou toda a sorte de bênção espiritual. Amém, irmãos? Por isso, você não precisa mais pedir para ser abençoado, pois você já é abençoado em Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Diga bem forte. Eu sou abençoado, em Cristo Jesus. Amém? Não esqueça dessa verdade, O cristianismo não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, com aquilo que você pode fazer, mas sim com aquilo que Cristo fez. Cristianismo não tem a ver com a sua obediência, mas com a obediência de Cristo. Então entenda bem, você deve obedecer, mas a raiz é a fé, o fruto é a obediência. E se você crê no Evangelho, você irá andar em linha com ele. Porque aquele que sabe que recebeu o dom da justiça, irmão, irá andar como justo, porque essa é a nossa identidade. Então, dentro do capítulo que nós estamos compartilhando hoje, eu gostaria de citar alguns pontos importantes sobre essa palavra poderosa de hoje. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar aqui é sobre a esperança não é pensamento positivo. A esperança do mundo, ela é vazia, porque eles não têm
a certeza e garantia de nada e simplesmente torcem para que as coisas deem certo. Mas essa não é a esperança bíblica, porque a esperança bíblica é uma completa convicção baseada na obra de Cristo na cruz. O mundo diz que você não deve ter grandes sonhos, você não pode ter grandes expectativas na vida para não se decepcionar. Mas a palavra de Deus diz que a nossa garantia não está em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Então a sua expectativa precisa estar no céu. Amém, irmão? A fé é sempre crer em algo, né? Sempre crer como algo que já foi feito, como algo que já aconteceu no passado. Já a esperança, ela tem a ver com o que você crê e você espera para o futuro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: Ele te abençoa por causa da aliança. Promessa e aliança são coisas distintas. Deus é fiel, verdadeiro, imutável, e Ele liberou as suas promessas sobre nós. Por isso, o simples fato dele falar é suficiente. Amém, irmãos? O simples fato dele falar é suficiente para nós. E nós confiamos em sua palavra. Mas Deus, Ele ama tanto você que não apenas fez promessas, mas Ele estabeleceu um pacto. Ele estabeleceu uma aliança com você. Então o Pai, Ele resolveu estabelecer uma aliança com você em Cristo Jesus, e por isso você jamais estará sozinho, você jamais estará abandonado. O mundo pode até querer te apresentar circunstâncias, mas Deus te ama profundamente em Cristo Jesus, e Ele estabeleceu um pacto, uma aliança conosco. Aleluia. O próximo ponto é: a esperança não desaponta. O apóstolo Paulo, quando nós lemos, a palavra de Deus, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele sabia que toda dificuldade que ele viveu era uma oportunidade de Deus revelar o seu poder, uma glória ainda maior. E essa é a promessa. Deus, Ele irá transformar toda tribulação em bênção para você. Amém? Você crê nisso? Por isso, podemos nos gloriar na tribulação. Você pode estar passando por dificuldades hoje, e isso está servindo para você de experiência, pois Deus nunca vai te dar uma prova para te reprovar, mas sim para te promover, nunca para te destruir, mas sim para te levantar. Amém, irmãos? E o último ponto que nós gostaríamos de compartilhar aqui é: prepare-se para a bênção. Diga bem forte: eu devo me preparar para a bênção. As coisas de Deus funcionam de forma diferente. Olha, primeiro você crê para depois você ver. E quando você crê e sabe que a promessa é real e verdadeira, confiando no caráter daquele que liberou a promessa em sua vida, logo você marca uma festa e começa a cantar alegremente. Por isso, essa palavra não é apenas para a mulher estéril, como diz o texto, mas para todo aquele que não tem multiplicado alguma área da sua vida, e que gostaria de multiplicar. Veja bem, Isaías 54, capítulo 54, versículo 1 ao 3, diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua
tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não os impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás. Olha o que o texto diz: transbordarás para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as bênçãos e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, a Bíblia diz: alarga o espaço da sua tenda. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Antes dos filhos nascerem, alarga a sua casa. Constrói um quarto, porque você vai multiplicar. Amém, irmãos? Eu creio nessa palavra. Talvez você seja um filho talvez seja, né, um filho que Deus vai te dar, mas pode ser o seu empreendimento que Deus vai expandir, né? Um novo patamar que Ele vai estabelecer. Essa é a promessa para todo aquele que é frutífero. A bênção desse texto de Isaías, na verdade, ela vem no verso 3, mas tudo o que veio antes era uma preparação para a bênção. Por isso, alargue o espaço da sua tenda antes de crescer. Declare a bênção antes de vê-la e cante, né, antes de nascerem os filhos, ok? Prepara aí o seu coração para a bênção que está vindo diante de você, para a bênção que você vai receber na sua vida. Amém, irmãos? Que essa palavra, né, de hoje, desse capítulo que nós acabamos de compartilhar, tenha abençoado grandemente a sua vida e edificado também, né, o seu coração. Amém? Vamos juntos, porque esse tempo de jejum tem sido poderoso e estamos apenas no 5º dia. Amém? Forte abraço!